Fala galera que acompanha o Elite Oculta, eu sou o Rafael Portinari e hoje eu trago um relato aqui para vocês. Deixa eu conferir se é um relato mesmo. Na verdade são 3 relatos, galera. Quem ainda não me segue no Instagram, me siga lá, meu Instagram é fael.portinari. E quem ainda não é inscrito aqui no Elite Oculta, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho das notificações. Compartilhem o vídeo nas redes sociais e deixem o seu like. O primeiro relato de hoje é Efeitos Colaterais de uma Amarração. Na verdade, esse título foi colocado por mim, porque quem enviou o relato, não colocou título. Então, como eu dei uma lida mais ou menos no relato, antes de estar narrando ele, eu achei que esse título aqui ficou um pouco adequado. Então vamos lá. Olá a todos do canal, o meu nome é Bruna. E vou contar o meu relato que aconteceu comigo no ano de 2014. Eu era jovem e gostava de balada, bailes, enfim. Eu moro na cidade de São Paulo. Então, nessas noitadas, eu conhecia várias pessoas de todos os tipos. Até que conheci um rapaz que vou chamar aqui de Fábio. Eu e o Fábio nos dávamos muito bem. E eu me envolvia cada dia mais. E ele aparentemente também. Eu enchia ele de presentes e nós sempre saíamos juntos para vários lugares. Até que depois de um tempo, o Fábio mudou e começou a me tratar friamente e querer terminar o relacionamento. Tava na cara que ele estava conhecendo outra pessoa, porém eu não quis aceitar isso. Ele pedia para terminar e eu não aceitava de jeito nenhum. Ele me bloqueou do telefone celular dele e não me respondia de jeito nenhum no Facebook. Logo pensei em fazer um feitiço de amarração. E pois bem, eu fui atrás de alguns feitiços e orações de amarração, até que encontrei uma oração poderosa de São Cipriano para trazer a pessoa amada de volta. Bem, eu fiz oração com tanta fé e força de vontade. E depois de 2 dias, sem nenhuma ligação e mensagem do Fábio, ele me ligou dizendo exatamente o que a oração dizia. Na oração, dizia que ele iria me ligar dizendo que me amava e que cuidaria de mim por toda a minha vida. Bem, eu me tremi toda, porém, estava feliz, pois tinha recuperado meu grande amor. Passado um tempo, eu e o Fábio terminamos novamente, e eu não senti desejo de fazer uma nova amarração. Eu deixei ele seguir a vida dele, porém, a minha estava só no início de um grande pesadelo. Eu comecei a ouvir vozes, e as vozes eram tão intensas que eu colocava um fone de ouvido com música alta para me livrar daquele tormento. Comecei a ver vultos, e não conseguia dormir à noite. Acordava na madrugada com alguém me batendo forte e eu sem entender nada, com medo daquilo ser coisa da minha cabeça. Bem, até que uma noite eu vi uma coisa horrível atrás de mim na cama. Era um bode misturado com um lagarto grande e eu só conseguia ver o rosto da criatura. Aquilo estava me olhando e sorrindo para mim. A criatura tinha dentes como de uma pessoa, olhos vermelhos e chifre. Eu orei a Deus e pedindo para me livrar daquilo tudo. E como Deus é Pai, Ele me livrou. Daquele dia em diante, eu comecei a frequentar a igreja e fazia oração de libertação. E hoje eu sigo a minha vida em paz. Porém, se eu tivesse continuado fazendo aquela oração, talvez eu não estaria aqui hoje. E mesmo sem gostar de contar essa história, eu estou passando aqui para deixar claro para vocês não se meterem com esse negócio de amarração, pois eu vivi vários dias de tormento. Boa noite. Vamos aqui para o segundo relato, Invocando Espíritos. Esse relato também não tinha nome, foi eu que coloquei o nome. Eu dei uma lida aqui mais ou menos. Então vamos lá.
Isso foi algo que aconteceu com a minha tia, a irmã da minha mãe. A minha tia fazia o jogo do copo do seguinte jeito: ela pegava um espelho, escrevia o alfabeto nele, escrevia os números e escrevia um sim e um não. Então, ela pegava um copo leve e pequeno. A minha mãe sempre falou para eu não brincar com isso. E ela elaborava muito bem a sessão de tortura pela qual eu passaria se eu desobedecesse ela. E por causa disso e outras coisas, eu nunca tive vontade de fazer isso. E depois de ler algumas histórias sobre as pessoas que fizeram, eu me sinto aliviada por nunca ter feito a brincadeira do copo. Agora vamos para o relato. O meu tio era um alcoólatra de carteirinha, até o dia que ele morreu. Ele foi internado uma vez em uma clínica de recuperação bem longe de casa. A minha tia decidiu que ia fazer o jogo do copo para perguntar se as coisas melhorariam. Ela estava fazendo isso com as duas filhas dela, as minhas primas, e o plano era tentar fazer contato com o meu avô. Mas acabou contatando a minha avó, e ela se recusava a deixar qualquer outro espírito se comunicar com a minha tia. A minha tia e as minhas primas começaram a provocar o espírito da minha avó. Bem, e não me perguntem por quê, pois eu não tenho ideia do que se passou pela cabeça de titica delas para elas fazerem isso. E para a surpresa delas, o copo pulou no ar, rodando, e caiu no chão do lado delas. Bem, eu não sei se elas continuaram com o jogo depois disso, ou se pararam. Parar com aquilo era o que qualquer pessoa em pleno juízo teria feito, mas eu não duvido daquelas três. Depois disso, coisas começaram a acontecer. Na casa dela, a cozinha fica do lado da sala de jantar e o telefone fica na sala. Às vezes, quando ela falava com a minha mãe no telefone, você podia ouvir os armários batendo na cozinha. Ele ou ela tirava as panelas do armário e usava como se fosse uma bateria. E isso acontecia mesmo durante o dia. E quando a filha mais nova dela estava na escola e a mais velha trabalhando, ela sempre estava sozinha em casa. A garagem divide uma parede com a cozinha e o portão da garagem está sempre trancado. E não tem nenhum outro jeito de entrar lá a não ser pelo portão. E às vezes, quando você estivesse na cozinha conversando, dava para ouvir batidas na parede. Às vezes, você podia ver a sombra de um homem ou um espectro observando você. E outras coisas também aconteciam. Mas essas são as coisas mais marcantes. Depois que o meu tio saiu da clínica de recuperação, ele foi comemorar a melhora dele enchendo a cara. E ele nunca deixou de beber, o que custou o trabalho dele e também estava destruindo o casamento. E o que levou ele a tirar a própria vida mais tarde. A minha tia vendeu a casa depois disso. Então, não tem como saber se coisas estranhas ainda acontecem por lá. Bem, este é o meu relato. Espero que vocês tenham gostado. Boa noite. Vamos aqui para o nosso terceiro e último relato, Namorado Fantasma. Essa história aconteceu comigo em junho do ano passado. Naquela época, eu estava um pouco deprimida. Era semana do Dia dos Namorados e eu não estava com ninguém. O meu namorado tinha acabado fazia pouco tempo e eu estava deprê. E todas as minhas amigas tinham saído com seus namorados e não tinha ninguém para me fazer companhia. Bem, eu fui para o meu quarto, tranquei a porta e comecei a ouvir música e ler revistas sozinha lá dentro. Então a rádio que eu estava ouvindo começou a tocar uma música romântica que eu adorava ouvir com o meu namorado. E a saudade bateu. Eu comecei a ficar deprimida e a chorar. Eu deitei na cama e fiquei ouvindo a música e chorando baixinho. De repente, eu ouvi do nada um som de shh.
como se alguém estivesse tentando me acalmar. Eu fiquei meio assustado porque a porta do quarto estava fechada e o som estava vindo de dentro do quarto. E quando eu estava me acalmando, caiu do nada uma rosa na minha frente, na minha cama, como se alguém estivesse saltado do teto. Aí eu pulei da cama, mas não tinha ninguém no quarto e ninguém no armário, e muito menos embaixo da cama. A porta continuava trancada e eu estava no 5º andar de um prédio, e era impossível alguém ter entrado pela janela, que também estava com o vidro fechado. Bem, depois disso, nunca mais nada de estranho me aconteceu.